Com ela aqui, antes de nós iniciarmos o nosso bate-papo sobre o currículo invejável, que a doutora Vládia vai nos apresentar daqui a pouco. Mas antes eu vou apresentar o nosso projeto Mulheres da Governança, que é uma iniciativa da Rede de Governança Brasil, e uma iniciativa muito bacana que eu tenho a honra de estar aqui com a Vládia. Nós vamos dividir aqui 6 lives com personalidades femininas, né? E vamos aqui debater com essas personalidades a importância das mulheres na governança. Bem, quando eu falo na governança, não é somente numa atividade de governança, somente na condução de atos de governança dentro de uma empresa ou coisas do tipo. E sim no auxílio que essas mulheres, através do seu trabalho, através de sua dedicação, fizeram para pautas importantes para o país. Mudando vidas, mudando realidades, trazendo cada vez mais a sua percepção feminina para dentro do trabalho, mudando a visão de todos em relação da importância das mulheres no trabalho. A gente sabe que as mulheres vêm cada vez mais conquistando seu espaço, já temos mais mulheres com ensino superior do que homens, e isso eu tenho certeza que cada vez mais vai se traduzindo na ocupação de postos chaves, e o currículo da doutora Mayra Khalef vai demonstrar o tanto de postos-chave, a quantidade de postos-chave que ela já ocupou e como que ela fez de maneira diferenciada o crescimento, a importância do papel da mulher no desenvolvimento dos trabalhos que ela tanto luta há tanto tempo, né? Que é a sua atividade relacionada à saúde, à mastologia, né? A luta incansável pela vida de várias mulheres pelo Brasil e pelo mundo. Então, eu tenho certeza que vai ser um bate-papo sensacional, com crescimento para todos nós, e eu passo a palavra para minha amiga Vládia fazer a apresentação da doutora Mayra Khalef. Como o Wagner falou, hoje é uma noite de estreia, né, de um programa muito bacana, que eu tive a honra de ser convidada pela Rede de Governança Brasil, para apresentar 6 mulheres magníficas, sensacionais. Vamos começar hoje em grande estilo, aqui com a doutora Mayra Khalef. E eu queria convidar todos a nos acompanhar. Será uma vez por mês a live, né? Então, uma vez por mês, nas datas que a gente vai divulgar aí, a gente vai trazer aqui essas mulheres, esses destaques de liderança feminina, né? De modelos, vamos dizer assim, de atuação na governança tanto pública quanto privada, para conversar e para apresentar aqui. E também para a gente conhecer, né, Wagner? Porque às vezes na Rede de Governança Brasil a gente não conhece todo mundo, então é uma grande oportunidade para a gente se aproximar desses profissionais sensacionais que compõem essa iniciativa, né, de disseminação de boas práticas de governança que tanto tem ajudado o Brasil a avançar nessa temática. E hoje a gente está aqui, como eu já falei, né, o Wagner também já fez questão de ressaltar, combinando comigo de vermelho, né, que é para estrear a noite com muito sucesso e com muita cor, né? A doutora Mayra Khalef, que é uma médica sensacional, mastologista, né, presidente de uma federação da FEMAMA, que ela vai já contar um pouquinho, né, da experiência dela à frente dessa federação. Tem uma atuação muito emblemática, né? Eu não vejo outra palavra senão emblemática para traduzir a atuação internacional da doutora Mayra, que assim, é um destaque na área de mastologia e que compõe com a gente aqui a Rede de Governança e atuando diretamente no Comitê de Governança e Saúde aqui da RGB. Eu não vou entrar em detalhes, eu vou me omitir em ler o currículo da doutora Mayra, porque hoje a conversa é descontraída, é um bate-papo mesmo. Vou pedir para ela começar se apresentando, contando um pouco da história dela e como é que ela chegou até aqui, como é que ela veio se unir a nós aqui na RGB. Doutora Mayra, é um prazer te ter aqui com a gente, tá? Particularmente para mim, te conhecer e ouvir um pouco da tua história, assim, já vai engrandecer minha noite. Então, eu queria que você se apresentasse aí para os nossos ouvintes, contasse um pouco dessa mulher que você é. É difícil fazer isso, sabia? Geralmente a gente é treinado para fazer alguma coisa e para mim é mais fácil operar do que fazer isso. Mayra, se serve de consolo, para mim, para o Wagner, também não está sendo muito fácil dar uma de apresentador e mediador aqui, não, tá? A gente é acostumado a lidar com o processo, né, Wagner? Mas uma coisa interessante aqui é saber assim, o que eu estou fazendo aqui no meio de vocês todos, né? E eu acho que por muito tempo os médicos ficam nos seus
nichos e nos hospitais, nos consultórios, e a gente tem uma vontade enorme de se envolver com outros grupos de pessoas. Então, assim, médico junto com médico sempre, né? Médico, quando casa com médico, né? Isso em geral. Mas eu vejo que participar desse grupo tão intersetorial, multitudo, né? Porque tem muitas pessoas nesse grupo com vivências diferentes, tem a enriquecer todo mundo. Eu trabalho sempre de forma colaborativa. Esse foi sempre o meu vamos dizer assim, o caminho que eu persegui, né? E a rede governança, para mim, é um trabalho que está começando. Eu sinto que eu tenho muito a aprender, Vládia e Wagner, nesse grupo, porque eu reconheço que eu estou sempre com os meus pares, né? E mesmo toda essa atuação que eu tenho dentro e fora do Brasil, também são de pares da área, não só exatamente médica, mas na área da saúde, que é onde eu faço a minha militância. Então, se tu perguntares assim, da onde que surgiu isso, eu sou uma pessoa indignada, eu sou uma justiceira indignada, né? Se tivessem me dado armas lá no tempo medieval, certamente eu estaria lá na frente, porque eu acredito que a gente pode mudar o mundo, pode melhorar, pode fazer com que as pessoas vivam melhor, e o meu grande propósito é ninguém deve ser deixado para trás. As pessoas nós temos que nos preocupar uns com os outros, mas não de forma, como é que eu vou dizer assim, paternalista. Claro que no momento como hoje em dia, nós estamos falando de fome, estamos falando de coisas assim que talvez na nossa vivência aqui, vou botar aqui, a Vládia vai envelhecer um pouco, né? Mas nos meus 60 e poucos anos, eu não vi isso ainda acontecer pessoalmente, assim, vivendo na carne, assim, de ter tantos problemas sociais, assim, que não consegue nem pensar no resto. Então, eu acho que essa pandemia nos mostrou, assim, que fragilidade que é a nossa sociedade, né? Nós temos um país que a gente se orgulha muito, democrático, mas frágil. Engraçado, Mayra, que você falou aí uma coisa, eu não vou lembrar agora, teve um autor que eu li há um tempo atrás, um bom tempo atrás, que ele dizia o seguinte, né? As grandes mudanças nascem de pequenas individuais indignações, né? Então, essa tua indignação deve ter sido, assim, um ponto crucial no teu desenvolvimento profissional, né? Você é médica formada aí mesmo em Porto Alegre? Como é que é a tua história de vida? Eu sempre gostei da área de bioquímica, hormônios, saber como é que as coisas funcionam no corpo humano. Então, sempre eu fui uma pessoa que gostava muito de estudar exatas, né, matemática, física, mas que me interessava do jeito que funcionava e o corpo. E aí fui para a medicina, não por primeira opção. O meu pai me estimulou a fazer o curso de medicina, porque eu sou formada também em farmácia, que eu queria laboratório, trabalho em laboratório. Imagina, eu jamais teria sido feliz, porque eu gosto de pessoas. E quando eu fiz a medicina, eu fui para o lado do hormônio, o lado da mulher. E a mama, a mastologia, é um lado que, assim, muito do que a gente percebe das transformações que as mulheres passam na vida, a gente vê através das mamas. Eu vejo através das mamas. E quando eu me deparei com essa
esse grande quebra-cabeça que é o mundo do câncer, aí fiquei. Então, assim, entender o porquê que as mulheres têm tanto essa doença. As mulheres têm que não precisam morrer dessa doença. Aí vem indignação de novo. E o que eu podia fazer para mudar isso foi também o que me fez voltar, depois de muitos anos estudando na Inglaterra. Minha formação é toda inglesa. Eu sou doutora PhD da Universidade de Londres. Foi lá que eu fiz a minha formação como mastologia. Depois eu fui fazer um pós-doutorado na área de genética, já em meados, início dos anos 90. E o que me trouxe para cá foi exatamente isso. O que eu posso fazer aqui para mudar? E quando eu vi que aqui não se fazia muito naquela época que eu voltei, logo em seguida eu já comecei com ONGs e formar ONGs e tenho alguns projetos aí que ainda estão em andamento dando certo. Interessante. E como é que você chegou na RGB, assim, na Rede Governança Brasil, Mayra? Foi através de um convite? E você já conhecia a rede? Como foi a sua chegada? Assim, como é que você chegou aqui como presidente voluntária da FEMAMA, eu sou fundadora da FEMAMA há 14 anos. A gente faz todo ano um encontro presencial de treinamento das 73 ONGs que nós somos agora. Então, eu sou a presidente voluntária de 73 ONGs que trabalham junto por um propósito, que é diminuir o número de mortes por câncer nas mulheres. Ponto. Quando todo ano, a gente reconhece em grupo que a gente tem que lutar por certas prioridades, isso a gente combina democraticamente, com voto e tudo mais, e tem gente de todo o Brasil, viu? São 18 estados e mais o Distrito Federal. Tem alguns que não temos. Eu convidei o ministro Nardes para conversar conosco sobre os resultados e todo o projeto do TCU, que mostrava que as mulheres, as pessoas em geral, demoravam mais de 200 dias, na verdade, 270 dias para ter o seu tratamento. E isso foi, para nós, uma mudança como é que eu vou dizer assim, de parceria, porque a gente precisa cada vez mais do TCU para fazer esses tipos de levantamento e de acórdãos e de propostas e intimar o Ministério da Saúde e outros ministérios. A sociedade civil, ela não tem muitos parceiros que podem cobrar do executivo o que o executivo não faz. E a gente é muito parceira da Câmara dos Deputados, Senado. Nós conseguimos passar várias leis que hoje servem para todos os tipos de câncer, mas na hora de cobrar resultado, implementação de leis, eu não vi outro caminho. Então, eu convidei humildemente o ministro Nardes. Faz mais de 2 anos isso, faz uns 3 anos quase. E ele, com aquela boa vontade dele, a gente achava que ele nem ia aceitar. Ele foi num desses eventos que eu fiz em São Paulo, para todas as ONGs, ele falou para mais ou menos umas 200 militantes na causa do câncer de mama. Fomos almoçar logo em seguida, e aí ele se apaixonou por mim e eu já estava apaixonada por ele, né? E aí ele me disse: Mayra, eu quero te chamar, eu preciso de ti. Eu fui uma das primeiras médicas, eu acho, que entraram na Rede Governança, porque eu era completamente perdida. Depois entrou a Nise, entrou o Taixa, entrou um monte de gente. Mas, assim, faz tempo que eu estou na governança, desde o início.
E é interessante essa interlocução, né, Wagner, que ela está falando, essa interlocução entre sociedade civil e poder público. Eu acho que isso está muito, assim, é um tema muito em debate aqui na governança, né? Isso é essencial. Acho que quando a gente fala de governança, né, e a gente tem uma coisa, a senhora já possui duas características muito, muito fortes, né? Isso é importantíssimo. A gente vê na cabeça da senhora que a senhora tem uma estratégia, porque a senhora buscou a todo momento maneiras de fazer as coisas acontecerem. Olha, se não tem como a sociedade civil falar direto, vamos buscar os órgãos para tentar identificar esse caminho. E a senhora fomenta o controle, porque a senhora quer a participação da sociedade controlando as atividades. Então, isso a senhora já é uma mulher voltada para a governança. Eu tenho uma dúvida com a senhora. Eu vi que a senhora tem uma experiência internacional grande. A senhora fez o seu doutorado em Londres e fez um pós-doutorado nos Estados Unidos. De alguma forma, essa experiência no exterior trouxe uma luz para a senhora de buscar essas soluções? Ou a senhora acha que a senhora já nasceu com essa ideia de lutar e de buscar alternativas para alcançar esses objetivos? É difícil reconhecer, assim, por exemplo, de família, na época que eu fui me desenvolvendo para ser uma jovem, e aí na medicina a gente é jovem por muito tempo, porque a gente depende de pai e mãe, né? Eu não sentia que, por exemplo, existia uma militância de sociedade civil. Os meus pais, eles trabalhavam muito por comunidade da igreja, católicos e tal, então, mas isso era uma parte comunitária, então eu já pequena, já envolvida em assuntos comunitários, né? Aí, quando, por exemplo, eu vivi na Inglaterra, a Inglaterra é uma medicina super comunitária. A gente vivia nas casas dos pacientes, visitando o paciente. É uma medicina também socializada como a nossa, ela é pública, né? Ninguém, mas tem que. Aí eu vou entrar numa questão assim que é muito cara para mim, assim, porque a gente sabe para lidar com essa população tão, a gente tem tudo na lei, tá lá na Constituição, mas a gente precisa, para garantir isso, a gente precisa ter o recurso assegurado e bem administrado, que é o que é por isso que eu entrei aqui nessa jogada de governança, para me inspirar, para entender melhor, porque eu não sou muito afeita a, por exemplo, sociedades corporativas. Eu nunca militei na sociedade médica, na sociedade de mastologia. A minha militância é de controle social, com fins públicos para as pessoas. E a minha medicina também é assim, porque mesmo dentro de consultório, hoje em dia, eu não estou mais lá na ponta no consultório, no SUS, já trabalhei muito no SUS, em todos os níveis, mas eu trabalho agora num hospital que muito me orgulha, o Hospital Moinhos de Ventos, aqui em Porto Alegre, que eu sou chefe de um serviço, mas é comunitário, é decidido, é um grupo que é uma família. Por quê? A gente precisa se ajudar, né? Então, voltando para a tua questão, eu acho que tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos, eu sentia a questão assim, nos Estados Unidos, muito forte a questão do voto, a questão de ir lá no parlamento, de fazer advocacy. Eu aprendi muito com os americanos e com como é que é a Sociedade Americana contra o Câncer. American Cancer Society, eles me ensinaram muito, e inclusive treinaram junto comigo várias ONGs aqui no Brasil, ali em 2005, 2008, eles vinham para cá e nos ajudavam. Nos Estados Unidos, na Inglaterra, antes eu aprendi como se faz medicina de SUS bem gerenciada, que eu tenho muita crítica a respeito disso atualmente.
Doutora Mayra, assim, desses 2 anos já de Rede Governança Brasil, né, você disse que foi uma das primeiras a chegar aqui. Você já consegue sentir, assim, no seu dia a dia de trabalho, o diferencial, tipo, a perspectiva que você já conseguiu absorver dos conceitos de governança, estratégia, liderança? Você já consegue fazer um link claro disso com o seu trabalho, junto com a FEMAMA, junto com as ONGs, e a perspectiva que a gente discute dentro da Rede Governança Brasil? Essa Sim, ideia de sim, porque assim, como é que vamos dizer, as sementinhas já estavam lá e agora está florescendo, né? Porque a gente vê que muitas coisas que estão acontecendo em termos de cursos que eu estou vendo, de grandes eventos já, é nessa linha que nós estamos falando, uma linha colaborativa, uma linha de dá para mudar, dá para melhorar. O que nós vamos fazer? Não é assim o que os outros vão fazer, o que nós vamos fazer. A gente, na Rede Governança, eu sinto que a gente está se apoderando de alguns vazios em termos de pensar longe, que eu não vejo outros grupos fazerem, sabe? Eu não outros grupos discutirem abertamente. Talvez aí em Brasília vocês vejam, mas assim, aqui no Sul é muito difícil. Eu estou falando aqui de Porto Alegre, assim, é muito difícil a gente entrar em contato, como eu entro em contato com vocês do judiciário, eu entro em contato com gente de indústria, eu entro em contato. Ali tem tudo. Então, assim, meu Deus, ministros que estão lá não são porque são. Porque eles merecem muito serem ministros, não é ministro do dedo. Eles são ministros porque eles têm história, né? Eles têm uma caminhada. Então, eu vejo, assim, eu prezo muito a questão da... como é que a gente chama essa palavra? Me ajudem. É assim, a meritocracia. Meritocracia. Sabe, eu não vejo isso em muitos grupos. E aí eu vejo na Rede Governança, existe meritocracia, existe um reconhecimento de mérito, e não é QI que indica, é mérito, porque a pessoa fez. Então, eu me sinto uma formiguinha aí nessa Rede de Governança, mas eu vou crescer, eu vou melhorar, eu vou ajudar. E essa discussão em comunidade, em associação, alimenta muito essa vontade de sempre querer melhorar, sempre querer ajudar, né? Sempre querer compor. Isso que a Vládia está falando, e que a senhora comentou também, doutora Mayra, é essencial. A gente tem hoje, eu atuo bastante, nós temos bastante participação da sociedade civil dentro de algumas políticas do governo, e ter pessoas que conhecem do assunto, que têm visões, a senhora trabalhou no SUS, conheceu a realidade do SUS, isso é muito importante nessa contribuição, porque muitas das vezes eu falo, quando se assume um cargo público de gestão, você já entra numa avalanche de problemas que muitas das vezes nos impedem de pensar no futuro. E uma situação como a Rede Governança Brasil facilita muito, porque as pessoas conseguem de fora ter uma visão, e eu vejo que a senhora tem essa visão de forma muito clara e é uma pessoa especial para poder contribuir nesse crescimento, trazendo essa participação da sociedade de uma forma ativa com o governo, né? E Wagner, eu queria contribuir aqui com uma coisa que eu acho assim, ó, que vocês que não estão na área que eu trabalho todo dia, eu até não conseguia falar com a Vládia hoje de tarde, que eu estava operando uma paciente jovem com 36 anos, tirando as 2 mamas, as pessoas chegam atrasadas, chegam depois, podendo ter outros caminhos, até de desinformação. Eu vou te falar uma coisa, eu acho, tá? Não estou menosprezando, que vocês não têm ideia, dentro da Rede de Governança, do caos que está por vir, e agora foi meio que
tapado com a história do Covid que está por vir, que é a questão do câncer no Brasil. É uma coisa assim tão grave, pelo número de mortes, porque agora a gente fala assim, desde a pandemia que chegou, morreu 220, ontem era 227 mil pessoas. 230 mil mortes todos os anos por câncer nesse Brasil. Todos os anos. O prejuízo é na faixa de 15 bilhões por ano de dinheiros, que é o prejuízo indireto e direto, o custo disso. Então, eu acho que, às vezes, assim, eu estando dentro desse grupo, eu também talvez possa interessá-los para ajudar com outras cabeças, né, com outras visões, melhorar a minha área, que está muito desassistida. Sexta-feira, eu tentava muitas vezes no ano passado, muito com ofício, e eu sou chata, vou mandando, lei da transparência, vou mandando. Aí conseguimos falar, a FEMAMA, então, conseguimos falar com o diretor-geral que está sentado lá no SAES, que é a Secretaria Especializada de Assistência, onde o câncer está. Ele fazia 15 dias que ele tinha chegado ali. Como você falou. O que você está falando? Ainda bem que tinha técnicas. Ontem, quando eu vi o pessoal falando da CPI e tal, eu disse, mas tem que chamar os técnicos, não esses ministros que ficam passando toda hora e chama os técnicos. Eles sabem o que aconteceu e o que está acontecendo. Então, eu sou técnica. Eu sei, eu tenho a dor das mortes que eu vejo que não precisariam ter acontecido. Então, eu acho que essa é a minha questão aqui na Rede Governança. Eu quero sensibilizá-los para vocês se envolverem também, não é só eu, e se envolverem também numa coisa que não adianta só quando está na tua família que tu vai ver. Não, isso é do nosso tempo, é da nossa sociedade, a nossa sociedade já Porto Alegre já é assim. É a primeira causa de morte de todas as causas, já é câncer. Não é mais cardiovascular. Então, assim, como é que nós vamos pagar tudo isso? Né? Tem o impacto humano, que é horrível, mas tem o econômico, que esse é dramático para nós, brasileiros. E essa junção de perspectivas diferentes, por exemplo, a comunidade médica falando com outros setores, que é possibilitado aqui pela Rede Governança Brasil, ela tem muito que contribuir nessa discussão, né? Por exemplo, você trouxe dados aí que chegaram a me chocar, doutora Mayra. Eu realmente não sabia do impacto. Você até sente, assim, vamos dizer, intuitivamente a evolução, né, de mortes no câncer, porque sempre tem alguém que você conhece que está passando por isso, enfim. Mas eu não sabia que os dados eram tão alarmantes. E um aspecto que você pontuou, eu achei extremamente interessante, é que eu acho que no último ano, né, e esse ano continuando, a questão da pandemia tomou o centro das discussões e a gente parou de discutir ou parou de visibilizar outras questões que são tão importantes quanto, né? E aí me recorda que logo no início da pandemia, eu estava lendo, tem uma entrevista sua, né, publicada lá no site da FEMAMA, que você já lá no comecinho da pandemia, acho que era abril de 2020, abril do ano passado, ou seja, a gente estava ali no olho do furacão, e você já estava chamando a atenção na importância do diálogo entre entidades, instituições públicas, instituições da sociedade civil e a comunidade médica para tentar buscar, né, com menor dor, com menor sofrimento, a solução mais rápida para aquele problema. E nessa entrevista você falava muito claramente, sem esquecer as outras mazelas, não foi essa palavra que você usou, mas assim, os outros problemas da nossa sociedade, porque eles vão continuar lá, né? E, de fato, agora, um ano depois, praticamente, dessa sua fala, eu acho que a gente consegue ter muita clareza desse chamado que você já fazia lá em abril. Estou errada?
Tá certa, e eu acho, e eu queria até fazer um apelo aqui, deixar aqui para a Rede Governança Brasil de um todo aqui que a gente está falando, eu acho que seria muito bacana se nós fizéssemos um seminário, eu estou já aqui desafiando, né? É o meu jeito, um seminário em várias áreas, assim, mas não assim, os médicos, os juristas, do que a gente aprendeu com esse tal do Covid aí? O que a gente aprendeu na área da... Porque na nossa área, a gente pode trazer muito boa, assim, excelentes práticas para aplicar no câncer, para ficar com a estratégia do câncer. Muitos. Na área de vocês, eu tenho certeza que também. Bom, esse próprio assunto, isso aqui não rolava antes, e todo mundo sabia que existia esse tipo de conversa aqui, né? Então, imagina o que a gente pode... porque vamos fazer mais telesaúde, avaliações da área de vocês, tem muita coisa que dá para fazer, mas hoje em dia as pessoas já entendem os números, entendem que lidar com a saúde é um problema seu. Se você não usar máscara, se você não fizer praticar distanciamento, se você não se vacinar, você pode se ralar, para não dizer outra coisa. É contigo o negócio. Então, aquela coisa de achar sempre que é com os outros, o Covid mostrou. Ou a gente é parceiro em comunidade, ou todo mundo vai se ferrar, né? Câncer também é assim, apesar de ser uma doença silenciosa, que muitas vezes a gente não sabe nem que está com o problema, a gente só fica sensibilizado quando ele está na nossa família, quando a gente está com alguém perto. Aí, tira o chão, tira o tapete. Mas agora mesmo, o que está acontecendo com o prefeito Covas, que já é anunciado isso, né? Mas olha que guerreiro, vamos trazer o lado bom dessa doença. Olha, ele é um exemplo de guerreiro, né? A gente tem que saber disso e parar de tapar com uma sombra a questão do câncer. Então, Vádia, eu vejo cada vez mais gente jovem com câncer, principalmente as mulheres com câncer de mama. E a questão da idade no câncer de mama, ela não tem fim. Quanto mais idade, mais câncer de mama tem. Então, se nós estamos vendo que a expectativa de vida está aumentando da nossa população, não só brasileira, mundial, mais câncer. Isso é por isso, né? Dados mostram que 60% dos cânceres que vão acontecer em 2030 em diante vão estar todos em países como o nosso. A gente chama países de média e baixa renda per capita, né? Por quê? As mortes vão estar aí porque a gente não tem estrutura para segurar essa onda. Então, nós temos que começar a falar em prevenção, alfabetizar as pessoas. A rede de governança pode me ajudar. Muito! Doutora Mayra, então a senhora acha, e eu, pelo que eu entendi da fala da senhora, que por mais que estejamos passando por esse momento difícil da pandemia, tudo isso pode ser um fator, tirando de todos esses males uma coisa boa, um fator de uma tensão maior da sociedade, não só com a pandemia, mas com outras doenças, com outros problemas que extrapolam a saúde, inclusive, como o problema de... a população brasileira necessita entender de que a coletividade nada mais é do que o comportamento de cada um, dando um resultado para todos. A coletividade não é uma coletividade abstrata que chega a uma conclusão, é o comportamento individual e todos respeitando esses pontos que vão trazer os pontos positivos que a gente espera, né, doutor?
Eu tenho curiosidades nas minhas leituras, né? Então, tem o Peter Drucker, que eu acho que vocês também leem, ele dizia, né? Não adianta uma empresa ser bem-sucedida se a sua comunidade está doente, né? Então, assim, esse tipo de momento, a pandemia está mostrando isso. Vai todo mundo para o saco. Se a coisa não vai bem, vai todo mundo junto. E nós vamos demorar um tempo enorme para nos reerguermos, porque os custos, de novo, humanos e econômicos com tudo isso foram sem precedência. Eu acho que agora está na hora de a gente otimizar o que a gente tem, valorizar essa questão do coletivo, da cooperação. Chega de ficar cada um no seu quadrado, na minha família, na minha casa, né? A gente tem que crescer nessa cidadania, não só quando é futebol. Eu acho que a fala que está mais se repetindo hoje na nossa conversa é colaboração, né? Colaboração institucional, colaboração social, colaboração entre as pessoas, né? Cooperação, eu acho que tem sido uma palavra muito clamada, né? A gente está repetindo aqui o tempo inteiro, mas assim, no meio social a gente só pede colaboração, que envolve basicamente duas perspectivas, né? Proatividade, ou seja, eu quero colaborar, eu pretendo colaborar, e o aspecto comportamental, né? De você sair do seu lugar e ir até o outro. Eu acho isso é muito emblemático, e eu acho que a pandemia, como a doutora Mayra te colocou, visibilizou muito isso, né? E aí a pergunta que eu acho que eu sempre faço é: como é que a gente pode estimular as pessoas, doutora Mayra? E aí eu faço essa pergunta muito na perspectiva assim, da sua área, né? Da comunidade médica, que vive todos esses males muito de perto. Como é que a gente consegue estimular as pessoas a ser mais cooperativas, a ser mais colaborativas, né? No mundo de hoje isso é tão difícil. Mas eu tenho um projeto que eu trouxe para cá, para Porto Alegre, e isso foi... Eu fui, durante 6 anos, eleita e reeleita membro do board da União Internacional contra o Câncer em Genebra. E ali era um laboratório de pensamentos com gente de... Assim, nós éramos 14, e ele foi mudando um pouco, mas eu fiquei durante 6 anos como voluntária e do board disso. E lá começou toda uma conversa que era assim: o problema depois eu chego onde você me provocou. O problema é global, mas a solução é local. Isso, para mim, na área da saúde, é fundamental. E a gente pode extrapolar para outras áreas. Então, dessa frase, a gente construiu um projeto que se chama Iniciativa Global City Cancer Challenge. Cada cidade precisa enfrentar o seu desafio com câncer. Por exemplo, é diferente o câncer aqui em Porto Alegre do câncer que tem em Manaus. É diferente. Então, esse one size fits all, né? Um tamanho único para tudo, não é real isso. E não é uma questão de inequidade e tal, porque então a Constituição... Não. A solução é local. Então, essa oportunidade que Porto Alegre ela vem tendo, tá? Porque está acontecendo isso, e um dia ficaria muito feliz se eu puder mostrar esse projeto para vocês, porque ele se baseia em colaboração. Primeiro, entre público e privado. Por que não? Por que às vezes, né, Wagner, a gente tem que fazer do início alguma coisa, se a gente poderia comprar do privado que está ocioso? Sim. E seria muito mais rápido, né? Então, integrar os sistemas de saúde. Nós não temos 2 tipos de cidadãos aqui.
só um cidadão brasileiro. Mas, assim, os resultados, os desfechos são totalmente diferentes. Na área do câncer, isso é absurdo. Enquanto que no meu hospital, onde eu sou a coordenadora, tem 90% de sobrevida em geral no câncer de mama, no SUS é 40%, 50% em 5 anos. 90% das pessoas que se tratam no hospital Mogi Vento, lá conosco, tem chance de estar viva em 5 anos. No SUS é 40% chance de estar viva em 5 anos. Ou seja, qual é o teu convênio, qual é o teu acesso à saúde, é a tua chance de estar vivo ou não. Isso não pode acontecer. Tem que ter um mínimo, um standard, tem que ter. Então, voltando, essa questão, público e privado juntos, se ajudando. Segundo, outros olhares. Nesse grupo ali tem gestores públicos, gestores de hospitais, médicos, advogados. É um grupo pensando junto. É um mini laboratório, eu chamo think tank, de pensamentos, de construções de soluções. Todo mundo fica muito feliz com isso, para ver o resultado. Então, eu acho que a Rede Governança Brasil, ela tem muito disso, pelo menos no grupo da saúde, lá onde eu estou, né? Rede Governança Brasil Saúde. Nossa, eu quero muito que essa gente me ajude, mas só que eu fico puxando para o lado do câncer, né? E daí, não, agora é pandemia. Mas nós precisamos falar de câncer também durante a pandemia. Então, esses dias, o presidente do CONAS, que é o Frutuoso, que está nesse grupo, que está lá também, olha que oportunidade. Eu liguei para ele numa sexta de noite e disse, é verdade, Frutuoso, que vai acabar o prazo para a gente entrar na portaria lá, não sei o quê. Ele, não, Mário, espera aí, vamos ver, não sei o quê. Isso é uma rede. E essa é a beleza da rede de governança, para mim. É acesso rápido, vamos resolver, vamos lá. Senão, a gente não tem acesso. Eu acho que tá mais do que comprovado, né, doutora, que a gente tem que criar diferentes mecanismos para poder ter essa interação. Eu digo que, dentro dessa participação social, o Brasil ele enfrenta alguns problemas, e eu transfiro esses estudos, por exemplo, na área de corrupção para qualquer área que nós formos, né? Nós temos países que respondem a altos níveis de corrupção, e o Brasil, infelizmente, ainda está nesse nível de país, por mais que estejamos dando os primeiros passos contra esse mal, eles normalmente vão caminhando para uma direção onde você vai estar vinculado a isso, uma má gestão dos recursos públicos, com a não aplicação correta e com a corrupção. Você gera uma desigualdade social muito grande, com falta de oportunidades, com uma série de coisas. E essas divergências que vão surgindo vão fazendo um ciclo vicioso, que para você sair desse ciclo e conseguir transformá-lo num ciclo virtuoso é muito difícil, em todas as áreas. Porque as pessoas que respondem a esse ciclo normalmente têm um pensamento individual, em troca do coletivo. Né? E esse aspecto, a senhora traz aí esses aspectos voltados para a saúde, e o raciocínio ele é o mesmo. E essa mudança que a senhora traz, ela é importantíssima para que a gente possa refletir. E a Rede Governança Brasil, a participação de pessoas como a senhora, que talvez nos tragam um caminho para a gente construir essa interação. Eu vejo que muitas das vezes a sociedade civil não consegue uma interação direta com o governo, porque às vezes entram em embates. E às vezes, conduzindo isso para uma condição colaborativa, a gente consiga mudar esse aspecto e conseguir cada vez mais introduzir pessoas com conhecimento que a senhora tem dentro das políticas públicas. Eu 2 vezes já assisti, ai meu Deus do céu, aquele filme russo onde teve a explosão da usina, me ajuda, ai meu Deus, não sei. Bom, é um filme que mostra que provavelmente se o Gorbachev tivesse sabido rapidamente do tamanho do problema da explosão
da usina, ele teria poupado muita gente. Só que, às vezes, é muito difícil chegar nos níveis, e o chefe lá, o líder, não sabe o que está acontecendo lá na ponta. E isso é um dos problemas, que as coisas ficam tão burocráticas e cada um no seu nível, que muitas vezes a informação desse que está lá atendendo, ela é valiosíssima. E a gente Sim. não tem... Então, eu acho que a governança, ela precisa ter liderança, sim. Eu acho que as coisas... vamos dizer assim, o papel do líder e do inspirador e de quem realmente tem... é fundamental, mas ela tem que ter uma permeabilidade de comunicação muito mais rápida e muito menos burocrática, porque senão o Gorbachev poderia ter salvado muito mais vidas, se ele tivesse sabido, e não 2, 3 dias depois, como ele ficou sabendo que aquilo lá estava tudo contaminado, né? Esse é um baita filme, hein, gente? Minha dica aqui para entender de governança e como não fazer. De liderança, né? Numa perspectiva muito direta na liderança, né? O foco na liderança e na atuação imediata, né? De uma liderança, a importância dessa atuação e desse, vamos dizer assim, desse protagonismo, desse ser, né? Imediato que a liderança exige. E aí, já puxando um pouco para esse assunto, eu não posso deixar de fazer uma pergunta nesse sentido, já que a gente está aqui apresentando mulheres da governança e aqui. Eu queria saber, Mayra, qual é o diferencial feminino que você vê na mulher? Existe um diferencial, uma característica feminina que traz toda essa garra que você está tendo aí de correr atrás, de procurar criar esse consenso, essa aproximação com outro ambiente diferente do seu, né, distinto do seu, sair da sua zona de conforto. Você acha que isso é uma característica feminina, ou se tem uma característica feminina para exercer esse tipo de conduta, esse tipo de liderança, que a personalidade da Mayra faz tão bem e cativa, né, como você está apresentando aqui para a gente? Flávia, eu vou te falar uma coisa que eu acho, tá, que o jeito não sei se o Wagner vai entender o que eu estou falando, mas a gente tem um jeito menos formal de fazer certas coisas. As mulheres... Mayra, é bom que a gente trouxe o Wagner aqui, que é para ele entender o que é, né? Que ele ficar ouvindo, Wagner, ele tem que entender, né? Aquele disseminar a cultura. A gente passa para ele dissemina. Estou aflorando o meu lado feminino aqui. Então, assim, eu vou te contar uma coisa, Wagner, e todos os Wagners que estão nos ouvindo. As mulheres têm o seu jeitinho de fazer as coisas. Tem, porque é menos formal, não mede muito por vaidade, e sim por resultado. Tá? Eu tenho a impressão assim, ó, que não é a qualquer custo. Meu Deus, acho que as mulheres, por serem mães, formadoras de lares e tudo, elas são muito éticas, em geral. Até porque o nosso poder não é grana. O poder é resultado. Vê se eu estou indo bem, Vlad. Vai fazendo assim, Vlad. Então... Sensacional, eu já estou gravando. Pode deixar, já estou gravando. Eu entendo que não vai dar aqui, dá por aqui. Sabe aquela coisa assim que dentro de um... Eu me lembro muito bem na época que eu tinha meus filhos pequenos e que eu era criticada pelo meu ex-marido, porque eu queria, pelo menos nas vezes que a gente tinha um almoço formal, se um não gostava daquela comida, o outro daquela outra, eu tentava fazer uma comida que todo mundo gostasse para não dar briga. Mas não era para agradar, era para chegar onde eu queria chegar, que era... Não importa a comida, não era ali que eu ia educar para a comida, mas era para conseguir um ambiente colaborativo, uma conversa, que todo mundo trocasse. Então, eu era criticada porque eu queria agradar todo mundo. Não,
Eu acho que tem horas, para ser colaborativa, que tu tem que ver todos os lados. Senão não vai sair, não vai rolar. Então, ter essa empatia de sentir como vai. Mas teve já épocas que eu já pisei na jaca e daí vamos que vamos, e trator, e vamos. Porque não é fácil também ter posições, às vezes, de liderança e ficar no chove não molha. Não, tem que se posicionar. E outra coisa que eu acho, Vádia, que me segurou muito e me segura, eu estudo. Se eu estou falando uma coisa, eu sei de onde que vem, eu sei provar. Não é assim. Então, isso também eu acho que uma mulher, quando dizem que ela tem que ser 2 vezes melhor para poder estar no mesmo nível e ganhar menos, é verdade. Ainda é verdade. Né? Mas a gente não pode ser pego pela perna, porque senão daí tu tá roubado. Aí deu. Então, acho que construir o teu lado técnico, ele é muito valioso. E eu acho que isso eu me dediquei muitos anos, e me dedico ainda. Eu hoje tenho um grupo multiprofissional que trabalha comigo, somos 30 e poucos, mas a gente tem que discutir o lado da patologia, o lado da oncologia, o lado da psi, tudo, porque senão tu fica só olhando aquele lado da cirurgia. Não, porque isso não é bom para o paciente. Bom é quando tu tem essa dimensão, né? Então, eu acho que a mulher é assim. E adorei ontem, quando eu me dei conta que eu ia falar hoje, depois do Dia das Mães. Porque ontem eu sofri um pouco, eu tenho 2 filhos, né? 35 e uma 29. 34, 29, mas eles não moram no Brasil mais. Então, foi muita live ontem para segurar minha onda de não ter filho morando comigo. Mas eu criei esse espírito de que a gente nasce para o mundo e filho tem que fazer voar. E os meus filhos agora, ela mora na Suíça e ele mora em Vancouver, países que não dá para se queixar, né? Eles estão morando em países bem, trabalham sozinhos, sabe? É tudo pequenininho, é apartamentinho, que é o quarto deles aqui, é o apartamento inteiro, mas eles estão muito felizes. Então, isso, como mãe, me deixou muito orgulhosa ontem eles falando, porque eles estão voando. É uma fala muito representativa, não é, Wagner? É muito uma fala de mulher, né? É a empatia, que quer a colaboração de todos, mas tem o poder de decisão, e no final ela termina fechando a ideia do ser mãe, ou seja, é muito mulher. Essa mulher não consegue separar as coisas, né, Mayra? Ela junta tudo. É ou não é, Wagner? Por que separar? É tudo junto. É uma aula que a gente teve aqui, eu acho que depois de um tempo, e quando a gente passa a viver dentro de casa com uma esposa, a gente começa a verificar que a mulher é muito mais do que aquilo que ela é no trabalho, né? Ela tem uma rotina dupla, às vezes tripla, em que o homem é uma disputa desigual. Eu falo, por mais que você se dedique a um filho, você jamais vai conseguir fazer o que uma mãe faz por um filho. Então, isso aí é uma coisa. Eu parabenizo a senhora por essa iniciativa, pela diferença que a senhora vem fazendo. E fecho com a seguinte pergunta: a senhora falou muito da sensibilidade feminina. Mas com as mulheres que eu trabalho, eu fico muito assim, surpreso, e uma grata surpresa com a perspectiva das mulheres de pegar no ar as coisas, de enxergar. Eu acho que isso já vem do estilo de mãe. A senhora também acha que essa perspicácia, essa capacidade da mulher de pegar as coisas no ar é o que faz a diferença, que vai fazer vocês dominarem o mundo?
Eu não sei se a gente quer dominar o mundo, é uma mão de obra, né? Eu dominar nada. O que eu acho é que assim a gente perde muito tempo, às vezes, porque não ouviu a intuição, sabe? E a mulher é mais intuitiva. E eu quisera ter ouvido mais, às vezes, algumas. Demorei para entender que aquilo era a tua intuição, esse esse lugar aí que a gente fala que é coração, o que é alma, eu não sei. Eu sei que o nosso XX, para falar um pouco de genética, né? Ele dá um pouco dessa questão. E tem um lado X do homem que tem que ser estimulado, minha gente, porque eles também têm intuição. Eles também têm, só que às vezes não se permitem. Essa sensibilidade, essa fragilidade, graças a Deus, as coisas estão mudando desse lado. Porque senão também não dá para conviver. Né? Eu tenho um companheiro, né, que mora em São Paulo, estava aqui comigo esse final de semana, maravilhoso. Mas, assim, nós temos que nos entender na intuição e nas fragilidades também. E não só né, no poder. Esse aí tu deixa fora da casa. Aqui, sem poder. É que a gente demora mais para aprender. Mas estamos aprendendo rápido. Eu estou muito, muito feliz. Obrigado. Doutora Mayra, eu acho que a gente chega ao final da nossa primeira live, a nossa primeira noite, né, Wagner? Assim, eu achei que você era uma mulher sensacional. Eu saio daqui mais encantada ainda. E com certeza Conta que realmente comigo. você é uma... Hã? Conte comigo, pessoalmente. Com certeza. E assim, que história incrível, que história de vida incrível, que trabalho sensacional num tema de saúde tão sensível, né? É uma mulher de destaque, uma mãe de destaque, uma profissional de destaque, uma mulher que lida com outras mulheres, que se doa para outras mulheres, né? Uma doença tão feminina e que maltrata tanto as mulheres. E nesse meio tempo, se você consegue ainda se destacar como liderança e buscar outras, como eu já disse antes, né? Buscar sair da sua zona de conforto para poder aprender mais, conhecer mais, assim. Saio daqui encantada, doutora Mayra. Eu sei que todos que nos ouviram saem daqui com gostinho de quero mais, e a gente já fica devendo aqui a live para a gente conversar sobre o que é que a pandemia nos ensinou, né? A sua proposta já está aqui anotada, já falei aqui com a Cris, porque realmente uma noite só, 50 minutos, 1 hora, não dá para a gente conversar tudo que a gente tinha para conversar. Tadinho do Wagner, né? Que tem que ouvir duas mulheres, né? E mulher fala, né, doutora Mayra? A gente fala e ele tem que ficar aqui, né? Nos ouvindo e concordando. É uma honra, sempre. Estou aprendendo muito. Mas eu acho que, como encerramento, assim, eu gostaria de dizer assim, que a gente precisa se botar mais no que o outro está passando, sabe? Então, assim, mesmo em termos de vocês, Vádia, se botar mais no meu lugar, no que eu estou passando como médica e como militante, como ongueira, porque eu sou ongueira. O que a gente está passando? O que o Wagner está passando? Acho que é muito importante a gente ter esses ambientes para se conhecer um pouco melhor e ouvir o que o outro está passando, o que o outro está enfrentando, para ver se a gente consegue abrir esse caminho de luz aí para se ajudar. Sensacional. Esse é o ponto. Eu acho que essa confluência de ideias, essa busca de coisas conjuntas, de uma ação coletiva, é o ponto que fica da nossa conversa hoje. E saio daqui muito feliz com esse bate-papo. Parabéns, e estou muito admirado e fã da senhora, doutora Mayra. Um prazer conhecê-la. Muito obrigada. Nós temos o ministro Nardes aqui no meio da gente, aí, fazendo tricô, assim, ó, nos juntando tudo. Esse é o cara da rede. O ministro Nardes é um craque, ele é o que articula tudo. Nossa! Ele é o grande responsável por tudo, né? Ele que nos botou juntos nessa aqui. Exatamente.
Só para finalizar, muito obrigada mais uma vez, doutora Mayra. Obrigada, Wagner, pela companhia. A gente continua junto, né? Nos próximos meses. Mês que vem a gente tem mais outra mulher da governança para apresentar para todos aqui. E desejar uma boa noite para todos. Muito obrigada. E foi um prazer. Foi realmente um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. Boa semana para todos e a gente continua. Tchau. Fica com Deus, doutora Mayra. Tchau, Vládia. Um abraço a todos aí que estavam nos acompanhando. Obrigado por assistir mais um vídeo da Rede Governança Brasil. Conheça o nosso site, nos siga nas redes sociais e conheça um pouco mais do nosso trabalho. Até mais!